Bem, pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês um pouco do meu projeto realizado para a disciplina de simulações mecânicas da Universidade Positivo. Sou o aluno Tadeu, sou do nono período de Engenharia Mecânica e o meu professor, me acompanhou nesse projeto foi o professor Túlio. Então, falando um pouco, sobre o meu projeto, é uma simulação aplicada a uma coluna de sustentação. Então, começando aí pelo escopo, de maneira bem resumida, o que é o meu conjunto, o que é a minha peça? Ela é uma coluna de sustentação de telhado utilizada numa empresa do ramo siderúrgico, localizada em Araucária, Paraná. O conjunto possui 4 metros de altura, foi realizada uma comparação e para a comparação nela foi realizada a modelagem e simulação com outros dois tipos de perfis metálicos, uma viga I de 6 por 12,5 e uma viga U de 6 por 8. Tá? E vale ressaltar que a modelagem ela foi realizada utilizando o software SolidWorks. Então, ambas as estruturas em aço, e para as simulações foi considerado o standard do ANSYS para o aço, e também foi realizado um cálculo analítico para a tensão normal nos perfis citados, para justamente realizar a comparação entre os perfis, a comparação do perfil, a comparação do perfil e do comportamento. Então aqui, mostrando a primeira simulação realizada, foi para justamente entender o comportamento da estrutura original. É uma estrutura treliçada, feita em aço, ela possui duas vigas U nas extremidades, então as duas extremidades aqui ela é composta por duas vigas U, e a estrutura treliçada ela é feita com cantoneiras, tá? Então ela é uma estrutura complexa, porque ela envolve vários nós. E na simulação, nós podemos notar que nós atingimos aí um estresse normal de 23,75 megapascal aproximadamente, tá? Vale lembrar que, para a simulação, nós consideramos uma face engastada e na face superior, que é essa face aqui onde ocorre a deformação, nós aplicamos aí uma força simbólica de 5.000 newtons, tá? Como é uma estrutura para utilização em telhado, é lógico, não obrigatoriamente nós atingiríamos toda essa força, numa situação real. Mas como a intenção aqui é simular e ver o comportamento, nós aplicamos 5.000 newtons à estrutura. Então, visto o comportamento da estrutura original, vamos aí iniciar para a análise das vigas. Então, a primeira viga é a viga I, uma viga comercial, um perfil de 6 por 12,5. Ele possui aí a espessura da alma de 5,89 milímetros, a largura em B, que é a largura da aba, de 84,63 milímetros, e a altura H de 152,4 milímetros. Tá? Vale destacar que a espessura da alma e a espessura da aba foi considerada a mesma, tá? A título de comparação e a título de cálculo, porque para o cálculo da tensão normal, nós temos que fazer a força sobre a área. Então, para a gente atingir esse objetivo, a gente considerou a mesma espessura aqui. Agora, mostrando um pouco dos resultados, aqui eu trouxe uma animação da deformação total e aqui mais à esquerda o estresse normal. Então, o que acontece? O nosso cálculo analítico, que está aqui embaixo, ele nos mostra uma pequena diferença para a simulação. Mas nós precisamos lembrar que o cálculo analítico ele considera um grau de liberdade, e no software ANSYS nós temos um grau de liberdade maior, que é do próprio padrão do software. Então nós notamos aqui essa pequena diferença, praticamente divididos por 2, mas pode ter sido ocasionado aí por justamente essa diferença no grau de liberdade. Então aqui um pouco da animação, de como seria a deformação total na viga. Aqui analisado a primeira viga, que é a viga I, nós partimos para a análise do perfil U. Um perfil U também comercial. Também utilizamos a mesma espessura da alma na espessura da aba para o cálculo da área.
O nosso perfil é o 6x8, então nós podemos notar aqui que ele tem uma espessura de alma de 5,08 milímetros, uma largura B de 48,77 e uma altura H de 152,4 milímetros. Aqui também, né, agora sim analisando estresse normal e estresse normal, nós podemos ver que nessa simulação aqui nós obtivemos um resultado um pouco diferente. Mas, por que desse resultado diferente? No software ANSYS, ele acabou concentrando a força aqui nessa chapa de união das vigas, né? Então, houve essa diferença aqui no valor do cálculo, justamente por conta da tensão ter sido acumulada aqui na chapinha de união de solda. Então, nossa tensão normal calculada ficou em 2,05 megapascal, próximo, né, a da viga I, e nossa simulação ficou em 24,66. Aqui nesse perfil, né, a ressalva que foi considerada duas áreas, devido a serem duas vigas. E, por conclusão, foi notado, né, que o software ANSYS ele ajuda bastante nessa definição, nessa comparação, visto o próprio exemplo, né, entre a viga U e a viga I. A gente pode notar que é interessante a gente fazer o cálculo analítico sempre e comparar com a simulação, justamente para a gente entender o comportamento de ambos os casos, que é o ocorrido. Na viga I nós notamos, né, uma simulação bem próxima do cálculo analítico, e já na viga U nós notamos uma simulação com um resultado um pouco diferente do analítico, mas devido a esse comportamento do software. Bem, esse é o meu projeto. Espero que tenha ficado claro, de maneira bem resumida, né, a apresentação. E é isso, muito obrigado pela atenção.